Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e este é o Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar com a microsérie acerca do filósofo Herman Doivert, representante maior no campo filosófico do assim chamado neocalvinismo holandês. É um autor pouquíssimo conhecido aqui no Brasil e estamos trazendo, inclusive na esperança de reverberar a filosofia reformacional, a filosofia cristã de Herman Doivert, com a esperança de que possa, então, figurar um pouco mais nas academias brasileiras e compor um quadro um pouco mais democrático, em uma pluralidade bem maior de autores e de pensamentos. Temos aqui no canal também algumas outras playlists, aquela que é a coluna vertebral, que é o Filosofia e Fé Cristã, um playlist também sobre cinema, também temas gerais, os mais diversos, também muitos textos, muitos áudios sobre Agostinho de Hipona. Metodologia do canal é basicamente trazer bons livros, os quais recomendamos que as pessoas adquiram, e a partir desses bons livros, tecer comentários em torno dos aspectos sobremodo culturais, filosofia, cinema, procurando fazer uma correlação com a nossa fé bíblica, cristã, cristocêntrica. Meu nome é Leonardo Lopes, eu sou formado em filosofia, atualmente estou concluindo mestrado também na área de filosofia. E entre os livros que trazemos aqui, na parte de filosofia, o livro de Colin Brown, um clássico aqui no Brasil, acho que desde os anos 80, que se chama Filosofia e Fé Cristã. Na parte de cinema, também um excelente livro que trazemos de um autor chamado Brian Godawa, que se chama Cinema e Fé Cristã. Atualmente, o Doivert, que é o tema de hoje, nessa série que estamos realizando, é o livro de um autor chamado Josué Reichel, que se chama Reformai a Vossa Mente, a Filosofia Cristã, de Herman Doivert. Então, a metodologia do canal é ler. Estamos lendo não todo o livro, mas apenas algumas partes do livro, algumas páginas. É um livro excelente no sentido introdutório a esse pensador que já começa de forma ainda um pouco tacanha, mas já começa a figurar em torno aí de um ou outro mestrado, é, fazendo correlações com autores mais consagrados, aos pouquinhos vai se encaminhando aí pela academia brasileira. Não, obviamente, em todas, mas já vai aos poucos aparecendo. Então, nós lemos o parágrafo e alguns parágrafos, algumas páginas, não todo o livro, e fazemos comentários. Estamos na página 22 e vamos então. Diz assim o texto do Josué Reichel. Sobre o projeto de uma filosofia cristã em Doivert, Carlsbeck afirma. Carlsbeck é um autor que o Josué Reichel está tomando aqui numa frase que ele diz, que diz o seguinte: a premissa mais importante dessa filosofia se encontra em seu pressuposto de que a realidade é criada por um Deus, cuja vontade é a lei soberana e redentora para a realidade. Um breve comentário aqui, principalmente para quem não é da área da filosofia, ainda na modernidade, essa noção de Deus possuir uma vontade, e no caso uma vontade sumamente boa para o ser humano, ela é retirada da filosofia em alguns autores dentro de um contexto maior da modernidade, mas principalmente poderíamos apontar aqui em Spinoza. A partir de Spinoza, a Spinoza ainda trata a realidade enquanto contendo dimensões divinas, mas não mais em torno de uma dimensão transcendente, enquanto não mais de uma dimensão que contém a vontade. E isso difere claramente, obviamente, da nossa fé, porque a Bíblia mostra o tempo todo que Deus tem uma vontade sumamente boa, uma vontade amorosa para com o ser humano. Deus só quer o bem dos seres humanos. E nós podemos encontrar isso somente na palavra de Deus, que nos explicita a partir do próprio Deus, porque é uma palavra revelada do próprio Deus para nós. Então, continuando o texto aqui. E ainda, Doivert não argumentou apenas que uma filosofia cristã é religiosamente fundada. Ele alega que todos os esforços filosóficos e científicos são determinados por motivos religiosos subjacentes.
Isso aqui é o que mais me interessa no filósofo Herman Doivert, que é esse representante do neocalvinismo holandês. Ele vai mostrar que a base de todo pensamento filosófico, a base de todo pensamento científico, tem motivos religiosos, tem motivos de crença, tem motivos de fé subjacentes. Para quem é propriamente da área de filosofia, é como se nós disséssemos o seguinte: imagine, por exemplo, a formulação de uma das teorias da filosofia analítica, ou mesmo da filosofia dialética. Elas muitas vezes contêm pressupostos que em filosofia se chamam a priori e que não podem ser discutidos, eles são autoevidentes. O Doivert vai dizer, em torno de todo pensamento fundado por um ser finito, contém um pensamento finito, seja ele qual for, seja ele o mais elaborado que seja. Existem por detrás, vai dizer ele, princípios religiosos subjacentes, quer dizer, a base não é a razão, como queria Immanuel Kant, uma razão pura. A base é a religião, no seu sentido mais lato do termo, de religar, ou seja, a religião não no sentido propriamente institucional, no sentido denominacional, mas a verdadeira religião, para usar uma expressão consagrada do Agostinho de Hipona, é aquela religião que religa o homem a Deus. Então, continuando o texto aqui, a filosofia da ideia de lei, título original da principal obra de Doivert, foi traduzida ao inglês sob a supervisão do próprio autor, como uma nova crítica do pensamento teorético, em alusão às obras fundamentais do pensamento filosófico moderno. As obras críticas de Immanuel Kant, especialmente a crítica da razão pura. Então, é basicamente isso. O Doivert ele lança uma dúvida sobre a chamada razão pura do Kant. O Kant tem um livro chamado A Crítica da Razão Pura. Para quem não é da área, e o canal tem esse objetivo, é essa dificuldade que já o livro de Colin Brown aponta, como falar de filosofia para não filósofos, ou como falar de filosofias para pessoas que não são propriamente da área de filosofia, mas que necessitam ter conhecimento, porque muitas vezes tem que se deparar com críticas à fé cristã que envolvem filosofia. Aliás, esse é um dos motivos do canal, e falarei isso e já passamos aqui a uma breve análise muito rápida do Kant, mas o objetivo do canal está justamente nesse sentido, capacitar o corpo de Cristo em torno dessa área cultural, a filosofia, para não acontecer o que muitas vezes se observa. A pessoa é crente na igreja aos domingos e na segunda-feira, quando está na faculdade, se torna ateu, aplaudindo todo tipo de teorias que são completamente contrárias, radicalmente contrárias à nossa fé cristã. E para isso é preciso falar como se fala em Colossenses 2,8, para que tenhamos cuidado para não nos enredarmos em vãs filosofias que são baseadas nas tradições humanas, nos princípios do mundo, quer dizer, nos princípios no cosmos humano, né? Quer dizer, na política, nos jogos de poder, nas trapaças, nas dimensões de engano, nas dimensões do engodo do dinheiro, né? Que retiram a glória de Deus e lançam nessas coisas que fazendo-nos, infelizmente, cair em pecados de idolatria. Né? Há pessoas que idolatram, por exemplo, o dinheiro ou o que quer que seja. Mas então, voltando aqui, o Kant, basicamente, para quem acompanha lá o Filosofia e Fé Cristã, existiam duas tendências opostas que o Kant unifica. Uma era o empirismo, ou seja, tudo parte do que os meus sentidos dizem, e o outro era o racionalismo, tudo parte da mente, porque o mundo empírico não é confiável. O mundo empírico muda, as coisas nascem, crescem, morrem. Eu bebo uma coisa e acho que está gelada, outra pessoa bebe e acha que está quente, quer dizer, os sentidos nos enganam. Então, o racionalista acha que tudo está na mente, tudo está no cogito, como dizia Descartes. E o empirista acha que tudo está na razão, as coisas vêm pelos sentidos. Eu só conheço, eu sou uma tábula rasa, como já dizia John Locke, e então as coisas vão vindo e vão me formatando. Bom, o Kant ele junta, ele diz nem uma coisa nem outra, mas as duas em conexão. Como é que o Kant faz isso? Vamos pegar aqui a noção de Deus. Para Kant, Kant era um cristão protestante. No meu modo de entender, um cristão protestante um pouco estranho. Vou explicar por quê. Aos domingos ele ia à igreja, obviamente, e ouvia falar, claro, da glória
de Deus expressa em sua palavra revelada. Mas a filosofia de Kant dizia que, embora Deus exista, Deus é apenas uma ideia reguladora que não pode ser conhecida, mas apenas uma ideia, um conceito que regula. Sabemos pela Bíblia que não é assim. Deus não é uma ideia reguladora, Deus é uma pessoa, é um Deus triuno, expresso em três pessoas, pelo mistério da Trindade, da Santíssima Trindade. E, então, obviamente, como dizia Kant, realmente não podemos conhecer a Deus por nós mesmos, mas nós podemos entrar em contato, porque somos filhos e nenhum pai deixaria de manter contato com seu filho, porque o próprio Deus nos vem em auxílio. Nesse sentido, Kant vai dizer que nós não podemos conhecer Deus, mas que Deus é uma ideia regulatória e que a partir do que ele chama de sujeito transcendental, o sujeito transcendental não é uma pessoa, mas o sujeito transcendental para Kant é aquilo que possibilita o conhecimento da realidade dos fenômenos. Ou seja, os fenômenos, tudo que ocorre na realidade, né? Desde fenômenos físicos, como a gravidade, até fenômenos biológicos, como a própria fisiologia do organismo humano. Isso só pode ser conhecido, a possibilidade de conhecer, o homem só conhece, porque no fundo nós temos esse sujeito transcendental que faz essa ligação entre o racional e o empírico. Mas então, o Doivert, voltando aqui ao texto, ele repensa os fundamentos epistemológicos da filosofia a partir da crítica da autonomia da razão, como fundamento transcendental válido para o empreendimento filosófico segundo proposto por Kant. A frase parece meio obscura, mas vamos tentar traduzir aqui dessa língua chamada filosofês. A tradução seria basicamente isso. Quando ele diz aqui, ele quer repensar os fundamentos epistemológicos, ele quer repensar os fundamentos do conhecimento, que estão embasados em uma crítica da autonomia da razão. Quer dizer, para o Kant, a razão é autônoma, ela é em si mesma, tanto que existe o que o Kant chama de uma razão pura. O Doivert vai dizer, não existe essa razão pura, nem como fundamento transcendental, ou seja, como a possibilidade do conhecimento. Essa razão pura não existe, mas o que está por trás dessa razão é justamente o sentido religioso fundamental do ser humano. E aí é onde nós temos, eu remeto aqui ao livro de Eclesiastes, no seu capítulo 3, em que diz que Deus colocou no coração humano o anseio, a busca pela eternidade. Quer dizer, nós buscamos a eternidade, nós buscamos o absoluto, nós buscamos o eterno, não porque nós temos uma razão que vem de nós que somos finitos, que igualmente é uma razão finita. Não. O fundamento da realidade é porque o próprio Deus nos vem ao encontro. Eu tenho um autor que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis, e em uma das passagens da Crônica de Nárnia, que embora eu considere um texto para crianças, mas um texto excelente para que as crianças possam vir a entrar em contato com Cristo, né? Tem uma passagem que é muito interessante, que as crianças lá do Crônica de Nárnia, elas dizem assim para o Aslan, que é o leão que representa Cristo no texto do C.S. Lewis. Elas dizem assim para o Aslan, dizemos, nós te chamamos. E aí o Aslan diz assim, sim, vocês me chamaram, mas porque primeiro eu chamei vocês. Ou seja, e é isso que é realmente o fundamento. Nós clamamos a Deus, mas nós só clamamos a Deus porque primeiro Deus nos veio ao nosso encontro para nos ajudar, para nos salvar. É por isso que nós podemos, e é essa a questão. O Doivert vai entrar nessa linha de mostrar que o finito só produz finitude. Agora, quando o finito se lança ao infinito, é porque o próprio infinito vem ao encontro do finito, ou seja, é Deus que, pela sua graça em Cristo Jesus, vem e nos capacita, pelo poder do Espírito Santo de Deus, a procurarmos ao próprio Deus. Lembremos aqui Atos capítulo 17, quando Paulo de Tarso fala aos gregos, principalmente os estoicos e epicuristas, ele diz assim, outrora, quando esse mistério ainda não era conhecido, ou seja, Cristo em nós, ele diz, outrora vocês estavam como que tateando, procurando a Deus. Porque lembremos que no início do livro de Romanos é dito também que os gentios são indesculpáveis, eles não podem
entrar em desculpas de que nós não somos como os judeus que receberam a verdade revelada. Não. Paulo vai dizer, vocês são indesculpáveis porque a mensagem de Deus está certa, vocês não receberam como os judeus receberam, mas estava no coração de vocês. E aí Paulo diz, é por isso que a consciência de vocês acusa quando vocês fazem algo errado. É por isso que a consciência de vocês permite a vocês construírem leis. Quer dizer, os gregos construíram a democracia. Quer dizer, da onde partiu a noção de democracia? Porque no coração deles a lei de Deus está já lá. Então, por isso os gentios são indesculpáveis. Eles não podem dizer, alegar que nós pecamos porque não conhecemos a Deus. Não, porque a consciência acusa porque a palavra de Deus está lá. Mas continuando aqui o texto do Doivert, aliás, do Doivert não, do Josué Reichel, analisando Doivert, em sua análise ele diz assim, Doivert repensa a estrutura do próprio conhecimento, asseverando que o pensamento teórico constitui uma relação antitética que não corresponde à realidade. Em uma de suas palestras afirma, aí que o Doivert disse, distância entre o aspecto lógico do nosso pensamento e o aspecto não lógico do nosso campo de estudo produz uma relação antitética no qual o aspecto lógico do pensamento é oposto ao aspecto não lógico da realidade investigada. Dessa antítese teórica surge o problema científico. Traduzindo aqui novamente do Filosofês. Se nós pegarmos o pensamento dialético, só para pegar um exemplo, poderíamos pegar também o pensamento analítico. Mas se nós pegarmos propriamente o pensamento dialético, o que vai se ter lá é que justamente a questão de que a realidade é vista enquanto contraditória. A realidade contém contradições. Não só contradições físicas, como contém contradições também no campo da moralidade da alma humana. Vamos pegar um exemplo da filosofia para exemplificar. Sócrates caminhava todos os dias pelas ruas e perguntava às pessoas o que é isto ou o que é aquilo. Por exemplo, Sócrates perguntava para um juiz, o que é a justiça? Quando ele perguntava isso, o juiz respondia. E Sócrates percebia uma contradição no que ele havia dito. E aí ele começava a depurar o que a pessoa havia dito. Quer dizer, se a pessoa deixasse, porque geralmente a pessoa caía em vaidade, e aí não continuava o processo chamado de maiêutica, ou seja, o processo de fazer nascer as ideias. Lembramos que a mãe de Sócrates ela era uma parteira. Sócrates exercia a mesma função, só que no sentido das ideias. Né? Ele fazia nascer as ideias, a verdade. Segundo o que os gregos acreditavam, principalmente Sócrates. A realidade, então, ela acaba sendo vista como cheia de contradições. O que o Doivert está dizendo é que a realidade não tem contradições. A realidade é perfeita. Lembrem-se lá em Gênesis 1, quando Deus criou a realidade, ele diz, é muito bom, tudo que foi feito é muito bom, está em Gênesis 1. Quer dizer, Deus não diz que a obra criada é boa, Deus diz que a obra criada é muito boa, quer dizer, é superlativamente boa. Então ela não contém contradições porque foi criada pelo próprio Deus. A contradição ela surge a partir do pecado do homem, porque no pecado do homem, essa mesma equilíbrio que havia entre homem e natureza, ele é desfeito. Tanto que no prosseguimento dos livros de Gênesis, Deus diz a Adão, agora essa mesma natureza que antes te era tão propícia, agora você vai ter que suar no seu trabalho para extrair dela o fruto do alimento para você e para sua família. Não é? É isso que o Doivert está dizendo aqui. O problema científico ele surge justamente dessa não percepção de que não existem problemas subjacentes à realidade. A realidade está muito bem, porque foi criada por Deus. Pois bem, continuando aqui no texto, então é dito o seguinte: dessa forma, a filosofia não poderia optar por um dos termos dessa relação antitética como ponto de estabelecer ponto de partida na investigação da estrutura da realidade. Para o autor holandês Doivert, seria impossível estabelecer como ponto de partida, à maneira de Kant, uma relação dialética de oposição entre a razão, que é o aspecto lógico, e a realidade ou experiência comum. Por um motivo fundamental, essa oposição, essa antítese, é uma abstração puramente teórica. Aqui vamos fazer um comentário, e é muito importante, aqui é onde entra propriamente e aonde se deve focar no pensamento do Doivert. O Kant ele faz justamente essa junção, ele apazigua aparentemente
essa briga que havia entre empiristas e racionalistas. E aí, a partir principalmente da dimensão do sujeito transcendental, ele formula uma condição epistemológica, quer dizer, uma condição de teoria do conhecimento, em que há um aparente equilíbrio. Quer dizer, a razão conhece, ela conhece de forma sobremodo transcendental os fenômenos da natureza, embora ela não possa extrapolar e conhecer as ideias mesmas, que ele chama da dimensão do eidos, a dimensão que ele já capta lá dos gregos. O Doivert vai dizer o seguinte: essa formulação de oposição e, por consequência, a sua pretensa solução, dada pelo Kant, ela já é em si mesma uma abstração puramente teórica. É um construto da razão. Quer dizer, entenda-se o seguinte: a razão, e essa razão, o logos, na forma como foi entendido pelos gregos e depois propriamente retomado sobremodo na Renascença e seguindo adiante, mas também em alguns aspectos teóricos do medievo, a razão ela é em si mesma um construto que vai criando várias camadas, como se fosse, por exemplo, uma cebola. Quer dizer, ela tem várias camadas em torno dela. E essa daqui, o Doivert aponta, que não somente é só mais uma camada, que foi da razão encobrindo a si mesma. O que o Kant chama de razão pura, o Doivert vai dizer, não, tem um chão muito mais profundo, tem uma raiz muito mais profunda, que são as dimensões religiosas. E por isso que o Doivert diz que a razão ela não é autônoma em si mesma. A razão ela é dependente de dimensões de crença. Continuando, de acordo com Doivert, a única antítese presente na realidade é a antítese religiosa. Essa antítese religiosa é justamente a dimensão de graça-pecado. Seria a única antítese propriamente que existiria. Né? E justamente existe por culpa do homem. Quer dizer, Deus não criou o pecado. O homem, sim, por desobediência, constituiu na prática do mal a sua vida. O texto diz ainda assim: sendo assim, ele dirige suas críticas à ideia de uma dialética que dissolva qualquer ideia ou valor absoluto, o que constitui uma crítica a um dos principais elementos da filosofia ocidental cuja herança é grega. Então, indo um pouco mais adiante, vamos ainda aqui a mais um parágrafo. A ideia de uma dialética de tipo tese, antítese, síntese, o canal tem ouvintes que não são propriamente da área da filosofia. Então, vamos fazer uma parada aqui e explicar o que seria essa tese, antítese e síntese. A tese, ela diz algo. A antítese, ela contradiz o que foi dito. E a síntese é a união das duas. A gente pode pegar isso aqui em vários momentos da filosofia, mas vamos falar, sobretudo, em Sócrates. Sobretudo em Sócrates. Quando Sócrates perguntava alguma coisa a uma pessoa, essa pessoa respondia. Ou seja, ela nos dava uma tese. Sócrates confrontava o que essa pessoa havia dito. Então ele estava lançando uma antitese, uma antítese. Ou seja, estava contradizendo o que a pessoa havia dito. A partir daí se formava uma síntese. Ou seja, a síntese era como se fosse uma espécie de limpeza, uma depuração das contradições que existiam no que a pessoa havia dito. Isso ganha o seu apogeu, não vem ao caso aqui citar, mas isso ganha o seu apogeu em Hegel. Porque para Hegel a esfera da realidade ela se move em torno da racionalidade. E essa própria racionalidade ela faz parte da realidade. Então é uma dialética entre a realidade e a própria racionalidade, em que as duas estão imbrincadas, né? Estão em correlação. Para fazer uma brincadeira aqui, se é que pode fazer uma brincadeira, aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Alguns vão dizer, quem nasceu primeiro foi o ovo, porque do ovo veio a galinha. Sim, mas esse ovo veio da onde? Enfim, é uma coisa bem do senso comum, mas é só para dizer o seguinte, essa pergunta dialeticamente não faz sentido. A pergunta seria,
em qual sentido se dá a relação, brincando aqui com esses termos, entre o ovo e a galinha. Ou seja, a tese e a antítese, elas estão sempre em relação e não em contraposição. E por isso, para Hegel, é possível uma síntese, em que se perfaz, em últimas análises, da dimensão de realidade e racionalidade. Bom, dito isso, vamos voltar aqui para o texto. Então o texto diz: só faria sentido no horizonte do tempo, na medida em que para Doivert tudo na ordem do tempo é relativo. Então, para o Doivert, tudo na ordem do tempo é eivado de relativismo, ou seja, é no tempo em que as contradições surgem. E a maior de todas as contradições, a Bíblia nos alerta, é a própria morte. Por isso, essas dimensões do pensamento, da razão dialética, ela só surge no tempo. O texto continua. Entretanto, como cabe à filosofia e a qualquer outro empreendimento teórico, buscar seu pressuposto na ordem supratemporal, ou seja, quer seja na lógica, quer seja na religião, o fundamento deve ser buscado não na temporalidade, não na coisa física, não na materialidade, mas em algo, como ele diz aqui, supratemporal. Continua o texto. Não faria sentido identificar na relação dialética, que é relativa, um elemento absoluto. É justamente isso. A dialética, ela se propõe enquanto método, quer dizer, é um caminho de conhecer, mas ela se propõe enquanto também a própria fotografia da realidade, quer dizer, a realidade, dialeticamente entendida, ela é uma contraposição entre opostos. E aí o Doivert vai dizer, isso já é relativo, isso já é um construto mental. É mais ou menos como se dissesse assim, erigir um método chamado dialética é algo que surge na história por um ser finito. E por isso o próprio método dialético é finito e, portanto, falho. Quer dizer, são camadas da razão que vão se sobrepondo uma à outra, mas não consegue alcançar o elemento absoluto, porque o finito não pode alcançar o absoluto. É o absoluto que vem até ao finito, e por isso o finito pode falar sobre o absoluto. Continuando o texto, pois a filosofia é teórica, e na sua constituição ela permanece ligada à relatividade de todo o pensamento humano. Como tal, a própria filosofia necessita de um ponto de partida absoluto, ou seja, aquilo que estamos falando, o ponto de partida é o absoluto que vem ao finito. Não é o finito, na sua finitude, na sua pobreza, na sua miserabilidade, que consegue transcender a si mesmo e ir ao absoluto. O finito só pode pensar no absoluto porque esse próprio absoluto vem ao encontro do homem. Continuando o texto, proceder de outra forma seria uma absolutização de um aspecto finito ou um reducionismo. Então, quer dizer, a gente iria absolutizar o finito, ou seja, dizer o princípio da realidade é a finitude. De forma alguma. A finitude é um elemento do homem, um elemento antropológico, mas de forma alguma ele pode ser dito enquanto um princípio absoluto. O homem não é a medida de todas as coisas. O homem é uma obra criada por Deus e que, por conta de seu erro, de seu pecado, de sua desobediência, se contrapôs ao equilíbrio com seu pai e tornou-se um filho rebelde. E que é filho pródigo a partir somente do sacrifício substitutivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é novamente aqui para citar, não é o finito que vai ao infinito, é o infinito que vem ao encontro do finito. E aí é pela segunda vez, mas eu vou citar porque é bem interessante, dá para citar várias vezes aqui, essa passagem que eu gosto muito do C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia, e é interessante, a literatura vem sempre em auxílio, em que as crianças dizem, nós te chamamos. E aí o Aslan diz, sim, vocês me chamaram de fato, mas porque eu chamei vocês primeiro. Ou seja, parte de Deus, não parte do homem. Quando aparentemente parte do homem, é porque Deus já estava presente. Ou seja, quando o homem busca conhecer a realidade, conhecer a si mesmo, conhecer as relações mais fundamentais com as outras pessoas, é porque no fundo já está se permeado pelo próprio Deus que vem ao encontro do homem para lhe auxiliar.
Então, continuando o texto, esse é um ponto nevrálgico do sistema filosófico doiverdiano. O absoluto só existe no religioso. E esse aqui é o ponto mais fundamental em que vai dar origem, inclusive, ao título desse áudio, que é justamente esse: o absoluto só existe no religioso. Ou seja, é impossível para o Doivert procurar o absoluto, a dimensão do absoluto, na dimensão racional. Porque essa dimensão racional ela já é um construto que não é independente em si mesma. Ela está subordinada a uma dimensão religiosa. E o absoluto só existe no religioso porque o racional faz parte justamente da dimensão da finitude, onde essa finitude busca esse absoluto, e aí recai naquilo que está dito em Eclesiastes no livro 1, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quer dizer, é uma suprema vaidade, vamos utilizar essa palavra aqui, suprema, no sentido meio irônico, mas é uma suprema vaidade, o ser finito, o ser temporal, o ser repleto de misérias pessoais, tentar alcançar o absoluto. Não, é o absoluto que vem em auxílio desse ser finito, quebrando-lhe justamente a vaidade, a arrogância e a soberba. Continuando o texto aqui, tal absoluto, Doivert é Deus, é uma antítese indissolúvel, que não pode ser sintetizado com nenhuma outra forma de pensamento. Ou seja, a racionalidade ela não dá conta de alcançar a, a dimensão da verdade. Vejamos o que está escrito no Evangelho de João, logo ali no capítulo 1, que Cristo é o Logos encarnado, que veio até os homens. Então leiamos aqui a palavra de Deus. Em João, capítulo 1 está escrito: no princípio era aquele que é a palavra. Ou seja, no princípio estava Cristo, que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Aqui é a dimensão também divina de Jesus. Ele é perfeito homem e perfeito Deus ao mesmo tempo. Então, ela, a palavra, estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, a criação vem a partir da palavra. É pela palavra que se cria. Remete-se aqui a Gênesis 1, por exemplo, que haja luz, a palavra que cria, e essa palavra é Cristo. Então nele estava a vida, e a vida, era a luz dos homens. Aqui referindo-se novamente a Cristo. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotarão. Então nessa passagem aqui, está claramente falando acerca dessa dimensão da vinda do Logos. O Logos encarna, e encarnando, ele habita entre os homens. Então, continuando aqui, João 1, no versículo 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Ou seja, Cristo é a verdadeira luz, e ele veio para iluminar todos os homens. No verso 10, aquele que é a palavra estava no mundo, ou seja, o Logos encarnou, o Logos estava presente no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, continuando a palavra, mas o mundo não o reconheceu. Uma alusão inicialmente aqui à traição exercida pelos judeus e posteriormente por todos os gentios que não aceitaram a Cristo. Então é justamente isso. O Logos, ele vem em auxílio, em socorro, pelo sacrifício vicário substitutivo de Cristo para salvar os homens. Não é, pois, uma dimensão, e é por isso que nós lemos aqui boa parte aqui do Evangelho de São João, no seu capítulo 1, alguns versículos, não é o homem que busca esse Logos. Agostinho de Hipona, ele tinha uma frase muito interessante, que ele dizia que os gregos alcançaram as portas do céu, mas não conseguem entrar, porque falta a chave, e essa chave é Cristo. Então, é o absoluto que vem,
em torno do homem. É por isso que o texto aqui está dizendo, né, que o absoluto, para o Doivert, só existe no religioso. Quer dizer, então o que é essa pretensão da filosofia de alcançar o absoluto? Se você procurar é, qualquer dicionário de filosofia, quem puder, eu recomendo aqui do Nicola Abaignano, acho que é assim que se lê, Abaignano, o verbete absoluto leva páginas e páginas, porque era uma obsessão, vamos usar essa palavra, da filosofia, sobremodo a filosofia de ordem metafísica ontológica da antiguidade e do medievo. Também seguindo adiante, mas principalmente da antiguidade e do medievo. Encontrar o absoluto, tematizar o absoluto, conceitualizar o absoluto. E o Doivert vai dizer, não vai acontecer, porque vocês estão partindo de um pressuposto errado, de que a razão é autônoma em si mesma. A razão não é autônoma em si mesma, e o absoluto só existe na dimensão do religioso, porque é somente na dimensão do religioso, do religar, religioso aqui no seu termo mais lato, seu termo etimológico, é religar o homem a Deus, o que só é possível por Cristo. Cristo é o Logos que encarnou, é a palavra que encarnou, é a palavra criadora que encarnou e que habitou entre os homens justamente para fazer esse religamento entre o homem e Deus. Então, continuando o texto aqui, tal absoluto é uma antítese indissolúvel que não pode ser sintetizado com nenhuma outra forma de pensamento, ou seja, não vai se alcançar nem por dialética, nem por analítica. Continuando o texto, a única divisão introduzida na realidade foi a divisão, já falamos isso, advinda com o pecado original, né? Que fica a divisão agora entre graça e pecado. Ou seja, elas são contraditórias entre si. Onde tem graça, não tem pecado. E onde tem pecado, não existe a graça salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando o texto, já finalizando, no pecado o ser humano está alienado de Deus, de si e da criação. Com a queda, o homem ficou alienado, ele ficou separado tanto de Deus, o filho se separa do pai, o filho se torna então apartado da casa do pai. Lembremos do filho pródigo, que sai da casa do seu pai. O filho se torna alienado com relação a si mesmo. Lembremos do que o filho pródigo veio a fazer, primeiro na ordem dos inúmeros pecados cometidos, e depois já em pobreza, talvez até em doença, tendo que se alimentar junto com os porcos. O filho fica apartado dos outros, dos seus irmãos, da sua casa, e mesmo no mundo, onde só encontra desilusão e negativas, frustração, e o homem fica apartado da criação, se destrói aquela dimensão de equilíbrio que havia entre o homem e a natureza. Lembremos que posteriormente aquela terra, o Éden, que dava ao homem toda sorte de bens, agora o homem, Deus diz, você vai ter que retirar da terra com suor. A terra se tornou hostil, ela não vai te entregar o fruto do teu trabalho de mãos beijadas, como se diz, né? Você vai ter que suar para extrair da terra, a partir do fruto do teu trabalho, com muito suor, com muita lágrima, para poder se alimentar e alimentar a tua família. Quer dizer, a criação se torna hostil a partir do pecado para com o homem. Esse foi o áudio de hoje, ele vai ser intitulado O Absoluto Só Existe no Religioso, e aos pouquinhos nós vamos avançando aqui nesse excelente texto do Josué Reichel, que chama-se Reformai a Vossa Mente, a filosofia cristã de Hermann Doivert. E aos poucos, com a esperança de que esse pensamento do Doivert reverbere, mais e mais pessoas passem a tratá-lo, fazer aí dissertações de mestrado. Aqui dá para fazer bastante ilação, por exemplo, não só na dimensão da filosofia da religião, mas principalmente com Immanuel Kant, fazer contrapontos, e que nós possamos ter então esse pensamento permeando um pouco mais a academia. Como eu sempre cito aqui vários testemunhos meus, a minha graduação, por exemplo, eu fiz numa faculdade que 75% do que foi visto foi somente marxismo e teoria crítica, escola de Frankfurt e tal. Quer dizer, 75%, isso é de uma pobreza muito grande. Obviamente, claro que eu sou grato pela minha formação,
Mas há muito mais. Eu já citei em áudios aqui anteriores que eu aprendi Pascal com um colega de faculdade, porque nenhum professor nunca chegou para falar de Pascal, mal se chegava para falar de Pascal, entende? Mesmo autores consagrados como Descartes apareciam só ali na disciplina de teoria do conhecimento, volta e outra. Quer dizer, quer dizer, a filosofia é muito rica, tem 2.500 anos, a própria filosofia antiga é fascinante, né? Que nós possamos sair somente dessa dimensão de tratar, que se trate também, é uma pluralidade, né? Todos têm espaço aí, coloquemos aí digamos assim, uma expressão, as cartas na mesa, mas que não se trate somente de Karl Marx, de teoria crítica, escola de Frankfurt, Michel Foucault. Não, tem outros autores aí, vamos tratá-lo, vamos trazer autores novos. Esse é o caso aí do filósofo Herman Doivert, dentro do chamado neocalvinismo holandês. É, como diz aqui o canal também, tratamos, observar também as instâncias de interseção entre fé e razão. Por exemplo, em que sentidos teólogos, é, mais estritamente teólogos, como Bavinck ou, entre outros, Karl Barth, por exemplo, em que sentido os seus escritos é, batem na borda do que nós chamamos assim de racionalidade estrita, tradicional. Quer dizer, ampliamos um pouco essa dimensão ainda da academia brasileira para torná-la mais rica em torno de pensamentos. Essa é a nossa esperança. O áudio vai ficando então por aqui. Se for da vontade de Deus, eu vou continuar tratando dos próximos itens e principalmente do que Doivert chama de motivo base religioso. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia. Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.